Caros alunos, vamos ver a nossa segunda aula do AutoCAD. Nós temos um desenho aqui, vamos tentar interpretar o desenho como que eu falei. Eu tenho a nossa coordenada X, certo? Que é a coordenada das linhas horizontais, ó, eixo X, eixo X, eixo X, eixo X. E nós temos a coordenada Y, que é das linhas verticais. Eixo, Y, eixo, Y, eixo, Y, eixo, Y. E nós temos também linhas inclinadas, aonde trabalha no eixo X e no eixo Y, correto? Então, como que já tinha sido dito para vocês, nós vamos começar pela coordenada absoluta. A coordenada absoluta, eu vou precisar de um ponto de origem. Nesse caso dessa peça aqui, desse desenho, eu estipulei a coordenada absoluta em relação ao eixo 0 do AutoCAD até o ponto A, 100 milímetros. Esse 100 milímetros está em X. E estipulei do 0 para o eixo vertical, ou seja, para o eixo Y, também 100 milímetros. Então, eu tenho 100 milímetros em X e 100 milímetros em Y, que é o nosso ponto A. É o nosso ponto de origem, da onde nós vamos partir. Então, aqui na nossa tabelinha, eu já vou colocar 100 no eixo X e 100 no nosso eixo Y. Então, lembrando que esse aqui é o nosso ponto de origem. Eu vou dar um nome de PO, tá? O ponto de origem nós vamos usar somente para a coordenada absoluta. A coordenada relativa e a coordenada polar, eu não tenho necessidade de usar um ponto de origem. Correto? Até agora. O nosso desenho em si está aqui. É esse perfil que está aqui interno, tá? Então, eu tenho do ponto A uma medida de 300 milímetros até o ponto B. Então, vamos estudar o desenho. É fundamental estudar o desenho antes de fazer as coordenadas. Ó. Do A até o B, 300. Do B até o C, eu tenho 50 em X e 50 em Y. Esses valores, positivo ou negativo? Se a gente olhar aqui, eu tenho do eixo X, se eu andar para a direita, os valores são positivos. Se eu andar para a esquerda, os valores negativos. No eixo Y, se eu subir, valor positivo. Se eu descer, o valor negativo. Então, o que nós vamos fazer? É só entender. Opa, 300 milímetros. Eu estou indo do A para o B, sentido para a direita, positivo. Do B para o C, eu estou andando 50 milímetros em X, valor positivo. E ao mesmo tempo, eu estou andando 50 milímetros em Y. Essa linha, eu estou indo para a direita e subindo. Então, quer dizer que ela está tanto em X como em Y, os nossos valores são positivos. Da letra C para a letra D, eu tenho 100 milímetros no nosso eixo Y. Da letra D para a letra E, eu tenho 50 milímetros em X. Só que, lembrando, agora eu estou voltando no nosso eixo X. Voltando no nosso eixo X, ou seja, indo para a esquerda, os valores são negativos. Então, esse 50 é negativo, esse 50 é negativo, esse 200 é negativo, esse 50 é negativo, esse 60 que eu vou descer é negativo em Y,
Esse 50 que nós vimos que é a mesma medida de cima, ele é negativo em x. Opa, agora estou subindo. Eixo y, subindo, positivo. Correto? 200, à esquerda, negativo. Opa, agora surgiu uma linha inclinada. 50 para a esquerda, negativo em x. E 50 descendo em y, que é negativo em y. E do J para o A, 100 milímetros, também descendo negativo. Já analisei meu desenho, já estudei o desenho, agora eu vou partir o desenho para coordenada. Então, nós vamos fazer as coordenadas ali, tá ok? Então, eu sei que o meu ponto A, que é meu ponto de origem, eu tenho 100 em x e 100 em y. Agora, do ponto A para o ponto B, eu tenho uma linha de 300 milímetros. Só que lembrando, ela já parte 100 milímetros do zero do AutoCAD. Então, se eu tenho 100 e quero fazer uma linha de 300, basta eu somar o quê? O 100 que eu tenho aqui com os 300, eu vou ter 400. Então, a nossa primeira coordenada, x, 400. Do A para o B. 300 é a medida, só que eu já tinha 100. Somei 100 com 300, 400. Andamos no eixo Y? Não. Só fizemos uma linha no sentido horizontal. Então, eu mantive o meu eixo Y, que seria 100 milímetros. Agora, nós estamos no ponto B. O ponto B, essa coordenada, é 400 em x e 100 em y. Nós vamos fazer uma linha inclinada, aonde eu vou andar 50 em x e 50 em y. Os dois valores são positivos. É só acrescentar no nosso eixo. Então, passa a medida de B para C 450 e 150. Então, agora o nosso ponto C passou a ser 450 em x e 150 em y. Agora eu vou sair do ponto C, vou até o ponto D. Ponto D, eu tenho uma medida de 100, certo? Somente no eixo Y. Então, mantenho o nosso eixo X de 450 e vou andar mais 100 milímetros em Y. Se eu tenho 150 com mais 100, nossa medida passa a ser 250. Correto? Até aí, tranquilo? Só lembrando que é do ponto de origem que eu determino todas as outras coordenadas. Depois eu vou jogar no AutoCAD para vocês verificar também se realmente nós vamos conseguir fazer esse desenho. Vamos lá. Agora estou no ponto D, 450 em x e 250 em y. Eu vou andar uma linha, vou fazer aqui outra linha de 50 milímetros em x, só que agora eu estou voltando, é negativo, então vou ter que fazer a subtração aqui, tá? Então, vamos lá, se eu tinha 450 no ponto D, em x, eu vou tirar 50, ele volta a ser 400. Não andamos no eixo Y, 250. Agora eu vou andar do ponto E até o ponto F. Eu só estou andando no eixo Y, então não ando no eixo X, mantenho nossos 400, quietinho ali. Vou descer 60 milímetros, descendo negativo, de 250 menos 60,
ele vai passar a ser 190 milímetros. Agora eu vou sair do ponto F, aonde é 400 em X, 190 em Y, eu vou deslocar 50 milímetros no eixo X, negativo. Então, vou tirar mais 50. Passa a ser 350 e mantemos aqui os 190. Agora eu vou sair do ponto G, eu vou até o ponto H, aonde eu estou subindo a medida de 60 milímetros. Se eu estou subindo, basta ser positivo. Então, eu não andei no eixo X, eu tenho 350 e vou andar somente 60 no nosso eixo Y. Volta a ser 250. Agora eu vou sair do ponto H e vou até o ponto I. A medida é 200 milímetros, negativo. Estou indo para a esquerda, então vou tirar 200 milímetros de 350. Passa a ser 250. Não andei no eixo Y, mantém 250. Agora do I para o J, 50 e 50. Eu estou voltando para a esquerda no X e estou descendo em Y. Então, esses dois valores são negativo. Então, aqui passa a ser o nosso... Opa, aqui é 150. Eu bobiei na nossa conta ali, tá? Então, agora eu vou tirar mais 50. Ele vai passar a ser 100. E aqui, 200, porque nós tiramos 50 também. Agora, do ponto J até o ponto A, para finalizar o nosso desenho, eu só estou andando no eixo Y. Então, mantenho 100 e tiro 100. Então, fica 100, 100. Se vocês observaram, no nosso caso da coordenada absoluta, o ponto inicial e o ponto final, eles têm que ser o mesmo valor. Se durante o processo der valor errado no final do desenho, na coordenada absoluta, então vocês têm que rever que vocês fizeram alguma conta errada. Então, o ponto de início, que é o ponto de origem, com o ponto final do desenho, ele tem que ser igual. Aí, nós finalizamos o nosso desenho na nossa coordenada absoluta.